Bianca, eu passo a pergunta que a nossa repórter Luísa Moraes fez, né? Porque ainda nós não temos essa realidade nos poderes. Porque, infelizmente, somos machistas, racistas e temos dificuldade em olhar que quando a gente tem pessoas negras, mulheres em cargos de poder, isso beneficia todo mundo. Os dados mostram pra gente. Não é uma abstração. Empiricamente, na prática, melhora para todo mundo. Olhar para isso é muito importante e eu fico curiosa, Karen, de saber o que acontece com o STF, por exemplo, se a gente tiver a primeira ministra negra da história do país. Lula está para fazer uma indicação agora ao Supremo. Presidente, primeira ministra negra do STF é uma necessidade, assim como mais mulheres negras em todos os tribunais superiores. Que assim, o debate para acabar com a subrepresentação, né, de negros e mulheres na política e cargos de liderança, isso já existe faz tempo, há várias promessas. Agora, por que isso não é seguido, né? Por que as medidas são tão desrespeitadas e não há punição, pelo que a gente vê? Tudo cai por terra. Né? Exato. A gente tem agora um debate importante numa ideia de anistiar os partidos políticos que não cumpriram a lei de dar o mesmo tempo de televisão e o mesmo recurso do fundo partidário e do fundo eleitoral para candidatas mulheres e para candidatas e candidatos negros. Isso é um grande absurdo, porque você tem uma mobilização enorme para criar uma legislação que corrija os nossos problemas. Quando essa legislação é aprovada, os partidos descumprem. Quase todos os partidos, tá? Não é benefício só de um. Quando a gente olha isso, esse próprio Congresso que aprovou a lei, o partido desses congressistas que descumpriu a lei diz, não tem problema, agora a gente vai e perdoa todo mundo. Anistia. Isso é um absurdo, a gente não pode aceitar a anistia, a gente precisa avançar. Pondé, parte da população se incomoda com isso e outra parte não tenta mudar esse quadro. O que a sociedade ganha com isso? Eu acho que essa pesquisa, ela tem dois andares, né? Eu acho que tem um andar que vai na linha do que a Bianca falava, do que uma das entrevistadas falou em relação ao lugar de fala, né? Quer dizer, no contexto que a gente vive no Brasil, aquela filósofa Hannah Arendt falava isso em relação a todo grupo que sofre algum tipo de exclusão, maus tratos como cidadão, é capaz de desenvolver uma espécie de empatia com relação à sociedade, de que quando você está no poder tranquilo, digamos assim, o seu grupo, você não desenvolve. Isso está no livro dela, Homens em Tempos Sombrios. Então, acho que tem esse nível que mostra que, a pesquisa mostra que teria efeitos positivos no país se você aumentasse a representatividade. E eu acho que não tem, porque, pelo que a entrevistada falou, quer dizer, no momento que você tem mais grupos não negros e homens, isso tende a defender interesses desse grupo. Isso é a representatividade básica. Tem um outro nível da discussão, que eu acho que é mais amplo, que é o seguinte, não dá para dizer, me parece, que há um vínculo de necessidade entre grupos não brancos ou mulheres, ou qualquer que seja o gênero, e não corrupção, a não ser que a gente observe isso no espaço de 500 anos. Né? Inclusive porque, se você viajar pelo globo, regiões onde o poder não estão na mão de brancos, também há corrupção. Então, o que me parece é que há um caso exclusivo no Brasil que segue a linha da Hannah Arendt. Exclusão, racismo, machismo. É muito bom que acabasse isso e tivesse representatividade. Agora, no geral, a hipótese, me parece, não se sustentar do ponto de vista empírico.